Inadimplência em condomínio é o tema do nosso episódio de hoje. A Lívia Morim vocês já conhecem, ela é síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínios. E hoje os nossos convidados estão vindo de longe, né? De São Paulo, o Everton Lino é gerente comercial de banking na Superlógica e de Goiânia, a Fernanda Oliveira, analista de Value Creation no Condomob. E falando sobre essa questão de inadimplência, eu acho que isso é uma grande preocupação dos síndicos, né, Lívia? Totalmente, E totalmente. como que isso impacta no trabalho do síndico, ou até mesmo diretamente no condomínio, né? Pois é, infelizmente a gente tem esse é um desafio, né, muito grande nos condomínios. E sem verba, né, quando a gente faz o planejamento anual, a gente prevê o que a gente vai precisar para o condomínio ficar bem cuidado durante aquele ano. E quando a gente tem a inadimplência, isso vai por água abaixo. Principalmente quando essa inadimplência, ela ultrapassa aquele limite que a gente geralmente coloca ali de 10%, 5%. Uhum. Então, o que que é o impacto direto? A gente não consegue fazer as manutenções que precisam ser feitas, né? Tudo ali tem um planejamento. Se a gente não recebe o valor que foi planejado, o condomínio não vai conseguir arcar ali com todas as manutenções, fazer tudo que precisa para ele estar bem cuidado. Porque nesse planejamento tem tanto uma previsão de saída quanto a previsão da entrada dos valores, né, do Exatamente, a condomínio. gente conta com um valor de entrada que muitas vezes não é o real. E Uhum, aí chega na hora da saída, que é para fazer essas manutenções, a gente não tem saldo suficiente. Isso é uhum. um dos problemas. E o outro é a necessidade, às vezes, de aumentar. Quando não se tem ali, né, uma situação controlada, a gente tem que chamar a assembleia e aumentar o condomínio para aqueles que estão pagando, que também não é justo, Sim. né? Então, é algo realmente complexo, né? Que traz aí duas grandes situações que vão impactar os moradores, né? Como Uhum. um todo. Ô, Everton e Fernanda, e qual que é a visão de vocês, inclusive que vem aí de um mercado de fora, né, daqui, sobre esse cenário atual e como que o cenário atual pode estar influenciando nesse índice de inadimplência que a gente tem nos Que condomínios? tem aumentado, né? Infelizmente, assim, dia a dia a gente tem visto, né, uma crisezinha ali em relação à questão, e também porque parece que os condôminos não colocam como prioridade. Não sei se é isso, assim, uma das coisas também, né? O boleto do condomínio sempre fica em último lugar, né? Às vezes até por conta da forma como a facilidade para que ele possa pagar depois de algum jeito, né? A cobrança de multa e juros também não é algo muito alto, então Não coloca como prioridade, né? exatamente, fica em último lugar. E o que a gente tem visto, a Superlógica hoje é o maior player de tecnologia no mercado condominial e a gente tem parceria com a Condomob, com algumas administradoras no país. E o que nós vimos analisando o cenário de todos os condomínios no país. Em março, o último, a inadimplência, ela bateu um recorde de 6,8% em média nos condomínios. Só para a gente ter uma ideia de valores, isso gera algo em torno de 7 bilhões de reais. Então, Gente. realmente é um impacto muito grande e está aumentando. E como a Lívia disse, é falta de prioridade. O condomínio fica em último lugar. Uhum. E isso acaba gerando problemas e impacto para os próprios moradores, para o condomínio. Como a Lívia já disse, não consegue ter uma Eu acho que é previsibilidade. cultural também. As pessoas não conseguem ver a longo prazo o que a falta de uma manutenção preventiva, né, ela gera de impacto, né, até na valorização do imóvel. Uhum. Então, ela é tão imediatista, ela quer ali pagar mais barato, quer que o condomínio seja mais barato, ou deixa de pagar porque acha que aquilo ali não vai impactar. E, na verdade, lá no futuro, aquele imóvel pode estar sendo desvalorizado por conta exatamente dessa inadimplência e de outras situações, E né? pode gerar uma bola de neve, né? Porque pensa o Pode, né? seguinte, né? Se você não consegue fazer as manutenções necessárias de melhorias no prédio, uma manutenção de fato preventiva,
em algum momento isso vai dar problema. Vai. Se Aí isso a vai dar... corretiva vai ser mais cara, né? A gente já Exatamente. falou E isso se não tinha dinheiro para aqui. preventivo, imagina para corretiva, Pois né? é. E aí o que acontece? À medida que a inadimplência vai aumentando, quem é adimplente está pagando pelo inadimplente. Porque o Uhum. condomínio tem as despesas que ele precisa continuar funcionando, e principalmente nessas manutenções. O que acontece? Você acaba aumentando a taxa condominial. Você acaba aumentando o índice de inadimplentes e vira uma bola de Uma neve, de bola fato. de neve. E a gente vê isso realmente, de fato, acontecer no dia a dia. E aí, chega síndicos, tem síndicos que, inclusive, eu conheço aqui em Juiz de Fora um caso que o síndico, o condomínio ficou devendo aí mais de 300 mil reais para fornecedores e simplesmente quebrou o condomínio. Né? Não colocou nenhum tipo de ferramenta, não, assim, não controlou a inadimplência e também não sabemos o que aconteceu com esse descontrole e foi só aumentando, igual ele falou. É uma bola de neve. Se você não consegue fechar o mês, um mês já é muito complicado. Você não pode continuar. O negócio tem que chamar a assembleia, resolver, ter ali, né, alguma solução, né? Sim. Não tem outra forma de gerar receita. Só vai vir do que vier da É, cobrança. porque Então, o condomínio ele não tem nada para, né, para igual uma empresa que você pode, não, vamos atrás de mais clientes. Lá não é o caso. E aí, no caso, até entrando já, o que se pode fazer para melhorar isso? O aplicativo, eu acho que de uns tempos para cá, né, essa vinda do aplicativo, depois da pandemia, que a coisa ficou tanto virtual, ficou tão mais digital, né? difundido, Exato. né? As Uhum. pessoas começaram a entender aqui usar aquilo poder ali, o daquilo. poder. Eu acho que o aplicativo veio para ajudar nesse sentido, que nem o Condomob, por exemplo, que tá ali, tá visualizando, tá mandando o aviso que, olha, tá vencendo. Um dia antes, no dia, pode ser configurado ali, né? No Ficou mais dia. personalizado para a dinâmica que as pessoas têm normalmente de acompanhar o celular. Vai chegar uma Exatamente. notificação, como chega uma notificação de qualquer outra rede que se comunique. Então ficou mais pessoal. E o Condomob, ele tem, assim, tanto a tela pro síndico, quanto a tela pro morador, pro proprietário. Aí vai especificações para cada um. Então, para o síndico vai ter um tipo de visualização para o que ele precisa acompanhar, para o morador o que ele precisa ter ali em mãos. E aí o síndico consegue acompanhar o que Legal. conversa entre eles, O né? síndico consegue ver com mais clareza essas Exato. A informações também, né? transparência. E Tanto tem- o próprio morador, né? Tem algum percentual que é não aceitável, né? Mas assim, é previsível, assim, ou que você olha e fala assim, até que não tá ruim. O ideal é zero, né? Porque a Sim. gente programa em cima de 100%. Uhum. A gente está programando ali. Então, por isso, o importante é não ter mesmo, né? Assim, qualquer índice a gente já tem que ficar em alerta. Até porque um mês pode ser esse índice. Uhum. Mês que vem já ser esse índice 2 vezes, ou vezes 3, e aí não tem limite. Uhum. Então, Quando a gente pega condomínios de menores unidades, uma unidade que não paga faz uma diferença muito grande. exatamente. Depende da quantidade, realmente, de apartamentos, de Exato. unidades, e aí realmente é um impacto grande, né? Quando você olha dessa forma na quantidade, né, você imagina um condomínio com 12 unidades. Pois é. Ou, vamos mudar, né, para ficar mais fácil de fazer a conta. Um condomínio com 10 unidades. Se uma unidade deixa de fazer o pagamento, já é 10% o índice de inadimplência. Sim. Maior do que o número que foi alarmante que a gente viu em março, que foi de 6,8. Então, Uhum. tá muito ligado à quantidade de unidades e o impacto que isso vai causar, né? Porque não sei se você mora em condomínio ou não, mas a Lívia e a Fernanda, que estão mais no dia a dia, quem já participou de uma assembleia de condomínio, você sabe, você chega lá, a previsão orçamentária. O nosso índice de inadimplência o ano passado foi tanto, esse ano a gente prevê que seja tanto. Quanto maior o índice de inadimplência, maior vai ser a taxa para quem é adimplente. Exatamente. Exatamente. E aí a gente precisa usar essas ferramentas, né? Porque assim, hoje em dia tem e-mail, tem aplicativo. Eu costumo falar, gente, só falta sinal de fumaça, porque a pessoa não tem como falar que desconhece, né? Inclusive, é um valor, né? Uma cobrança que não precisa, a pessoa que tem que procurar. A gente envia por todos os meios possíveis, Uhum. mas ela não pode negar e falar que não conhece, né? Ela realmente tem que ir atrás. Se ela não recebeu, ela tem que procurar, né? Com antecedência, enfim. Mas a gente tem aí no mercado várias situações, várias
como é que eu vou dizer? Tecnologias, né, que têm vindo para nos facilitar em Uhum. relação a essa questão da inadimplência, que para mim é um gargalo ainda, mas que já dá para, a gente já tem aí bastante solução, Acho que de né? uma forma até de educação financeira, assim, é uma despesa recorrente que você vai ter. Assim como o aluguel ou a prestação do apartamento, aquilo ali precisa entrar na sua conta mensal. Sim. Não tem como você é, apartar ou esquecer daquilo, porque hoje, como ela disse, a gente tem várias ferramentas que vai te lembrar daquilo ali, assim, 2 dias antes, no dia, um dia depois, que seja, como a configuração funcionar ali dentro. Então, precisa ter essa reeducação, Também, porque também. senão o adimplente ele vai pagar, tanto por ele quanto por quem não paga. Sim. E o que que a gente ainda fez, né? Com toda a tecnologia que a gente coloca sistemicamente para que lembre o condômino que ele tem que fazer o pagamento daquele boleto, a gente consegue levar alguma facilidade também para isso. Sim. E aí, o que que a Superlógica, em parceria com a Condomob, com as administradoras, a gente desenvolveu? O pagamento recorrente por cartão de crédito. Legal. Então, da mesma forma que você vai lá e, por exemplo, na Netflix, na Smart Fit, você cadastra o seu cartão de crédito e todo mês aquilo ali vai ser lançado no seu cartão, a gente fez para que acontecesse a mesma coisa no cartão de crédito para o pagamento do condomínio. Então, o condômino vai entrar no aplicativo da Condomob, cadastrar o cartão de crédito dele lá e todo mês vai ser, sem que ele faça nenhuma ação, vai debitar o condomínio no cartão de crédito dele. Isso, um dos objetivos é diminuir e reduzir a inadimplência. Nossa, excelente, que é uma forma de, assim, manter a adesão, né? Porque não Não tem deveria como nem ser esquecer. opcional, né? Exato. Mas eles também podem fazer uma vez só. Por Pode. exemplo, algum mês, não tenho aqui, quero usar o cartão de crédito, porque aí mês que vem eu acerto. Também Pode e pode inclusive parcelar. Isso Então, aí. aí no caso, né? Às Porque às vezes a vezes pessoa tem um mês que a pessoa realmente descontrolou e tudo Uhum. mais. perdeu renda Aí o por que algum que ela motivo. começa a fazer? Ela atrasa um, paga a outra, atrasa uma, paga a outra. Às vezes é bem melhor pegar, passar no cartão aquela que de fato aconteceu Sim. e seguir pagando em dia para evitar juros, né? Então vai ter juros, vai ter só ali a taxinha, né? Só naquele mês e pronto. Isso. Vai pagar e deixar tudo em dia, né? Nesse caso dele, só um descontrole momentâneo, ele pode parcelar, pode colocar recorrente. Então, qual é a ideia, né? Facilitar, usar a tecnologia a nosso favor, que a gente tem de benefício hoje, a Tem tecnologia do meio muita de coisa. pagamento. Uma das coisas que eu achei também sensacional, que tem pouco tempo, é o Pix no boleto. É. Que isso também foi assim, para mim, foi uma sensacional. Porque às vezes você quer pagar ali, você antigamente tem que entrar lá muito mais fácil. O Pix você já está com o QR Code ali, já entra com o QR Code que vem no boleto. É Sim. muito bacana. Boa, então vou falar de uma novidade, que essa é nova mesmo. Foi lançada, hoje é dia 17? 17. Foi lançada no dia 16 ontem, pelo Banco Central, que é o Pix automático. Eu vi Como que ontem. funciona? Pois é. O Banco Central lançou uma modalidade que a ideia é substituir o débito automático, que a gente tinha com concessionária normalmente, né? Conta de energia, de gás, telefone, sei lá, e cadastrava o débito automático. Mas isso dependia que a empresa tivesse um convênio com a instituição bancária. O que o Banco Central fez foi lançar o Pix, que você autoriza uma vez só o Pix e essa empresa pode debitar esse valor via Pix da sua conta para fazer o pagamento. Foi tudo desenhado voltado mais para as concessionárias, então aí foge um pouquinho do nosso mercado ainda olhando principalmente para juros e multa, porque concessionária quando você não paga dentro do mês, juros e multa vem na próxima fatura. Próxima. Isso. Condomínio não, condomínio se atrasou dentro do mês, os juros e Paga mais multa caro dentro do naquele, né? mês. Uhum. Então, nós estamos fazendo alguns ajustes sistêmicos aí, usando a tecnologia dos nossos sistemas para isso, mas a gente vai disponibilizar isso também para o mercado, para que o condômino possa cadastrar o Pix automático e aí fazer o pagamento do condomínio via Pix. Que legal. Legal. Muito bom. Muito bom. Muita gente entra em contato com a administradora para pedir para colocar em débito automático. E a gente não tem esse tipo de convênio, que esses convênios geralmente têm uma série de situações que têm que ser tratadas. Então, geralmente, quem faz isso são as fornecedoras de água, Isso. de gás, de energia, né? E aí a gente não tem. Então, geralmente, eles entram em contato. E daí a gente pode até. Hoje a gente já fala: olha, tem o DDA, né? Que você pode habilitar, que é onde aparece todos os boletos que são emitidos do seu CPF. Agora tem mais essa novidade, bacana. Essa a gente ainda vai tratar para atender o mercado condominial, Ótimo. mas em breve Eu vi ontem isso. o lançamento ontem. E falando da cobrança, né? Então, quando a gente tem um vencido,
E mais do que receber ali um aviso normal, seja pelo aplicativo, pelo e-mail, é necessário algum esforço a mais, por exemplo, da parte do síndico. Como que funciona? Tem É um os padrão com Pois tanto é, tempo de atraso? antigamente o síndico fazia isso, né? Antigamente, quando o síndico era, né, ainda não era uma profissão, quando a coisa, o próprio síndico cobrava seu vizinho. Hoje em dia, De porta em porta. com essa questão, né, da vinda de administradoras, síndicos profissionais, onde a gente tem ali realmente uma relação de trabalho, né, que aquilo ali realmente, né, uma empresa. Tem aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem uns condomínios de mais de 1.000 unidades, então uma mini cidade tem que ser tratada com seriedade e assim, não que esses síndicos, né, moradores não sejam bacanas, tudo a gente fala sempre aqui. Uhum. Eles têm o seu valor, né? Mas a gente precisa padronizar uma relação de trabalho ali. Então, Sim. quem cobra é a administradora, ou no caso, né, a garantidora, enfim, é necessário, porque senão você até. Como que vai ser? Você vai bater na porta do vizinho, falar, olha, você não pagou. Então, antigamente tinha isso, e dava problema, com certeza. Assim como o síndico profissional, ele não estando lá, é diferente. Você mandar uma multa para o seu vizinho, eu sempre falo isso, tem os prós e contras, né? De síndico morador. É legal, ele tá lá 100%, mas ao mesmo tempo, não tem essa distância, né? Então, para você cobrar a mesma coisa. Imagina, não existe essa distância, é seu vizinho de porta. Você vai lá e vai bater lá, então assim é complicado. Então, hoje em dia a gente tem essas ferramentas que eu acho que são sensacionais, que é aplicativo e tem a garantidora, que veio, né, para nos auxiliar a ter ali algo concreto. Como que funciona a garantidora? É um serviço Aí, pré-contratado já Boa. pela administradora, pelo condomínio? Bom, ele é um serviço que ele é contratado pelo condomínio Uhum. e a ideia é ele funcionar de fato para aumentar a previsibilidade de recursos para o condomínio. Por exemplo, a Superlógica, em parceria com a Condomob, a gente tem um serviço de garantidora, que é o nosso Inadimplência Zero, e o nome é exatamente esse, para o condomínio ter zero de inadimplência, Uhum. que esse é um produto que ele tem que ser aprovado em assembleia, né? Todos os condôminos ali precisam, aí depende do quórum de cada faz um, faz assembleia, né? assembleia e E aprova. aprova esse produto. E o condomínio vai pagar um percentual mínimo, que na maioria dos casos, em quase todos os casos, é muito menor do que a inadimplência que o condomínio tem. E todos os meses, no dia do vencimento do boleto, ou 2 dias depois, o crédito é feito na conta do condomínio do valor integral. Então, qual que é a ideia com isso, né? Tudo isso que a Lívia trouxe, né? Todos os problemas que o síndico acaba tendo, que o condomínio acaba tendo, a bola de neve que a gente Verdade. disse. Cara, você tirar tudo isso. Porque imagina, você consegue ter uma previsibilidade. A arrecadação do condomínio é 100 mil reais. Poxa, você sabe que o valor vai estar todo dia 10, dia 5 na Isso. conta do condomínio. Retirando aquele percentual que você paga pelo serviço, Uhum. o restante é o valor no montante que nós vamos receber. Aí, realmente, a gente fica numa situação. O que muitos síndicos fazem, e aí que eu também acho que tem que ser revisto, é colocar essa previsão muito em cima da risca. Aí eu tenho certeza que eu vou receber X reais, então eu vou diminuir ali, enxugar muito para baixar o condomínio, para fazer momentaneamente os moradores, os condôminos felizes, e aí fica ali muito em cima da risca. Então, não podemos deixar a previsão orçamentária ficar muito justa. Ela tem que ter tudo que precisa com a folga necessária ali. Que aí, assim, a gente vai ter o correto todo mês, né? Vai conseguir fazer tudo, porque vira e mexe tem alguma coisinha extra e a gente precisa ter essa previsão mais. Agora, isso aí veio para, assim, deixar a gente dormir mais em paz, porque hoje em dia. Eu, por exemplo, não chamo a assembleia para ficar chamando taxa extra toda hora. Se você fizer uma previsão bem bacana, você não tem que ficar chamando. Uhum. E eu percebo que alguns síndicos ainda fazem isso. Fica esperando a coisa acontecer, explodiu ali, aí ele vem e chama a assembleia. Ah, vamos ter que fazer uma taxa extra de tanto. Aí depois explodiu outra coisa, chama de novo outra taxa extra. Então, assim, não há quem aguente. Então, não adianta a gente enxugar demais e ter que ficar chamando
para, né, fazer taxas extras, né? E a inadimplência zero, ou qualquer, né, realmente a garantidora, né, que faz esse papel de nos dar uma previsão mais correta. Não, eu sei que eu vou receber aquilo aí. Então, vai facilitar muito, né? O que muitas vezes, né, alguns condomínios fazem, e a administradora faz isso pelo condomínio, é fazer a previsão orçamentária. Aí você coloca lá que uma inadimplência, por exemplo, de 5%. Cara, se a inadimplência for para 10, 15, Já extrapolou. acabou com o fluxo de caixa do condomínio. Vai ter que chamar uma nova assembleia para fazer taxa extra, chamada de capital. Então, os produtos de garantidor eles visam é equalizar essa questão de fluxo de caixa dos condomínios. Agora, por que tem muitos síndicos que até têm algum tipo de receio com esse produto? Porque tem alguns casos que alguns serviços eles têm algumas cláusulas Sim, leoninas foi para o ótimo condomínio. você falar isso. Algumas garantidoras que se dizem garantidoras, mas na verdade é quase que um empréstimo, né? Assim, tem algumas cláusulas que te amarram e você não consegue sair. Né? Tipo, se for cancelar, tem que recomprar tudo, todo o valor que está em aberto. Nunca vai conseguir, porque não tem valor para Exato. isso. Então, isso é importante visualizar nesses contratos. Tem um né? prazo de contrato mínimo, você não pode ficar menos que 36 meses, você não pode ficar menos que... Isso. A gente 20. compra o passivo, mas se sair, você vai ter Tem que que comprar o devolver todo- passivo, devolver e mais a multa do que você pegou. Exato. Então, Tem- Tem que ficar muito são ligado minúcias nisso. que precisa A garantidora, ela acompanhar. não faz a cobrança desses saldos devidos? Boa, faz. Por exemplo, vamos agora falar um pouco do produto que a gente tem, né? Uhum. A gente busca fazer de uma forma transparente para todo mundo. Transparente para o condomínio, que seja bom para o condomínio, para o condômino, para o síndico, para a administradora. Então, o primeiro ponto são essas cláusulas que a gente busca deixá-las de uma maneira muito mais simples e clean, que o condomínio tenha liberdade de fazer o que ele quer, que ele vá embora, volte quando ele quiser. A gente Exatamente. confia que, de fato, o produto ele é bom e ajuda no dia a dia. Com relação à cobrança, nós precisamos fazer a cobrança, mas a ideia é uma cobrança mais humanizada. Do que de fato. Tem alguns produtos ainda que eles querem realmente que o morador atrase. Não, quanto mais se atrasar é melhor, porque aí vai ter 10% disso, mais 20% daquilo, mais uma série de multas e juros. Nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é resolver o problema do condomínio. Então, a cobrança ela é simples, com os encargos que são legais, né, na cobrança ali na relação condominial, e de uma forma bem tranquila. Porque o morador que hoje ele está inadimplente, ele pode ser o síndico amanhã, né? Isso aí. E E aí, essa questão é muito interessante pelo seguinte: muitas pessoas não comparam isso, não olham, só olham assim o percentual. Vamos supor que o percentual de inadimplência esteja em 15%, tá? E aí a garantidora oferece lá 5%, 4%. E daí vem uma outra empresa, oferece 3%. Porém, tem essas cláusulas. Então, é importante o síndico ficar muito atento a isso, né? A essas cláusulas que deixam o condomínio em situação, como que eu vou dizer, amarrada aquele contrato. Então, eu sempre falo isso não só para garantidora, né? Para qualquer serviço tem que ser sem fidelidade, porque eu acredito assim, com fidelidade a gente tá ficando porque tem um contrato. Sem fidelidade, eu falo assim, né? Por Um aviso qualidade. de 30, 60 dias já é assim, tranquilo, né? Porque aí realmente vai ficar porque o serviço está sendo bacana, né? E aí a garantidora, eu acho que pra gente e pro condomínio facilita até a prestação de contas ali, né? Porque a gente tem o valor. Não é todo mês muda ali, né? Tem aquela questão para você prestar conta, a gente coloca lá, olha, teve essa previsão, retirou o percentual, tá tanto, recebeu tanto, né? Aí o que vem extra, porque o que acontece também muito é essa questão do síndico, por exemplo, procurar preço, né? E aí, é igual eu falei, não, é 5%, o outro é 4%, o outro é 3%, mas tem que olhar as Não é simples assim, condições. né?
Porque joga ali, não, eu faço 2, eu faço 1, faço 3, sei lá. A entrada aí? brilha aos olhos, mas a hora que você vai olhar a continuidade daquilo ali, nem sempre. É preciso ficar atento. E um ponto ainda disso que você trouxe, falando do condomínio, pesquisar, ou para quem serve, ou por que o condomínio deveria contratar ou não, o que a gente tem visto também é um movimento de até alguns condomínios que nem têm um problema tão grande com inadimplência, mas eles Procurar, estão né? procurando o serviço de garantidora como se fosse um seguro. Sim. Então pensa, né? A gente tem seguro do carro, tem seguro da casa, você não pensa em usar, você não contrata porque você está precisando. Você contrata para de fato uma eventualidade. Então, alguns condomínios, mesmo com inadimplência baixa, eles estão colocando o serviço do inadimplência zero, por exemplo, como um seguro. Legal. Até para que não tenha que preocupar com isso, né? Sim. Isso. E outra, aí é feito por eles, também não tem que ter jurídico fazendo cobrança, tudo é O por síndico não conta tem que se indispor com o vizinho, Não, o síndico fica tudo por profissional não tem que se conta da indispor com os empresa, né? moradores. Sim. Fica tudo por conta da empresa. A empresa faz esse intermédio. Se tiver que acionar, eles mesmos acionam. O condomínio não tem mais nada a ver com aquele valor que agora já recebeu e na hora que o morador, né, o condômino fizer o pagamento, já cai direto para eles. Que bom que em contrapartida é esse crescimento aí da inadimplência, né? A gente tem serviços e tecnologias para poder tentar equilibrar isso e apresentar uma solução para o síndico, para É os verdade. condomínios e para os moradores, porque no final das contas, quem é diretamente impactado são os moradores, né? São os Pela condôminos. valorização do imóvel dele, ou também pela questão que a gente estava falando de manutenção preventiva e corretiva do condomínio, né? Então, é igual que a gente já falou em outras conversas aqui, né? O interesse ele é totalmente do morador e do proprietário, É né? isso aí. Dos imóveis que estão ali. E do nosso lado, né, a gente quer cada vez mais continuar trazendo tecnologia para que melhore a maneira de viver e conviver em condomínio, seja com Experiência do morar. Exatamente. Seja com produtos como esse, que resolve a questão da inadimplência, seja como com outros produtos para diminuir os custos do condomínio, como a conta digital, como o Isso. recebimento com cartão que a gente viu agora. Ah, e uma coisa, tá, que a gente acabou não falando ainda relacionada ao produto. Se quando o condomínio ele tem a conta digital, o repasse do inadimplência zero, do valor ali do inadimplência zero acontece no mesmo dia ainda. Então, ou seja, para aqueles condomínios que têm fluxo de caixa apertado, que precisa que quando o dinheiro entre na data de Receber, né? vencimento, é uma Muito coisa que ajuda bacana bastante. também. A gente tem site tanto do Condomob, tanto também do serviço de inadimplência zero da Superlógica, que a gente pode deixar aqui embaixo para o pessoal acessar, não pode? Para poder Do saber Condomob, mais? Condomob, né? Tem Temos sim. sim. Beleza. Vai ter aqui então Lá para tem o tudo. pessoal acessar o site da Superlógica, superlógica.com, da Condomob também, e ali vai ter todos os serviços. Beleza, show. Pessoal, muito obrigado. Foi um Obrigada. prazer Muito receber bacana. vocês, né? Muito obrigada, viu? Foi muito bom participar com Foi vocês. Obrigado, ótimo. gente. Obrigada.